Olá, querida e queridos, sejam bem-vindos ao nosso Consciência Hebraica. E você já sabe, hoje no nosso Consciência Hebraica é dia muito especial, dia do nosso O Amanhecer da Consciência Hebraica. Nós estamos no episódio de número 36. Hoje é dia 10 de março do ano de 2021 e nós queremos dar as boas-vindas a você. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você tem acesso a todos os encontros anteriores, os episódios anteriores. Nós estamos fazendo tranquilamente esse roteiro. É uma epopeia, é uma odisseia. Nós estamos vendo as origens da consciência hebraica, como que essa consciência foi se desenvolvendo, crescendo através dos tempos. Nós iniciamos lá da plenitude da divindade e viemos acompanhando a formação do universo, da Terra, e agora estamos no Gênesis, contemplando os esplendores de milhares de anos de sabedoria. Então, seja bem-vindo, e hoje nós temos passagens maravilhosas para vermos. Mas, como sempre fazemos, nos ventos aqui da nossa consciência hebraica, a gente dá uma pequena explicação, porque consciência hebraica, das 4 potencialidades humanas, a essencial é a fundamental, e nela nós temos as expressões, 4 expressões, mas a consciência é uma das fundamentais, que está no centro da existência humana e do nosso significado, o grande propósito que vamos realizar. O hebraico e o judaico para nós são diferentes. O hebraico é o universal, aquilo que pertence à espiritualidade humana. Quando falamos consciência hebraica, queremos dizer consciência espiritual humana. Tá? E o judaico é a questão local, aquilo que aconteceu no Oriente Médio e que representa essa espiritualidade humana como um todo, né? Como a música clássica e a filosofia. Bom, Jesus agrega realmente, a apresentação de Jesus foi muito influenciada pelo helenismo, a mistura da cultura greco-romana. Os pais da igreja Agostinho, aqui no Lutero, tiveram essa influência, e nós queremos um Jesus mais hebraica. A consciência hebraica é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Venha com a gente. Esse curso, O Amanhecer, é o início de tudo e de todas as coisas, e nós desejamos uma boa viagem e oferecemos para você o nosso jato cósmico crístico, que vai nos dar um panorama maravilhoso. Bom, nós andamos vendo nos episódios anteriores, né, o sinal colocado sobre Caim como símbolo de proteção para o arrependimento, a opção humana de sair da presença consciencial do Eterno, o desenvolvimento da civilização humana na Terra, o mito familiar com os conceitos e consequências que atravessam gerações e o início da relação consciente com a divindade e os tipos de morte. E agora, nesse bloco, o que nós vamos ver? A realidade e o poder do arbítrio humano concedido pela divindade. É para valer o teu arbítrio, não o menospreze, ele é para valer. Começaremos a ler os escritos hebraicos como composição de mão única, o que é surpreendente, fantástico e causa elevação espiritual. Deixa eu te falar, essa é uma das coisas que mais me marcou, que mais transformou a minha vida, que foi a leitura dos textos hebraicos como um grande castelo onde as portas entravam e saíam em salas secretas maravilhosas e todas conectadas. Eu gostaria demais de passar essa impressão a você, de passar essa experiência a você. São mais de 40 autores, cerca de 40 autores, mais de 60 livros, milhares de anos entre a escrita de um e de outro. E o que eu quero mostrar para você é uma única mente, uma única intuição, inspirando de forma geral os textos. E à medida em que você entra nessa dimensão do escrito, se você alcançar,
perceber que há uma vibração, uma frequência, como se houvesse uma música tocando nos textos de Gênesis, Apocalipse, e essa vibração fosse tão intensa que ela vai alterando todo o teu sistema molecular, atômico, todo o teu sistema de frequência que está no teu organismo. Isso fosse mudando a tua mente, o teu sistema emocional, o teu cérebro, a tua dimensão intuitiva. E isso se faz pela leitura, mas não é só leitura. É comunhão, é conhecimento, intercessão, é uma mistura, você se torna o livro, né? A gente, no começo desse curso, falou do filme O Livro de Eli, e ali mostra uma pessoa muito interessada em adquirir o livro, a Bíblia, porque ela fundava civilizações, ela criava mentalidades. E é certíssima a colocação que foi feita lá, apesar dos objetivos sinistros de quem eu queria, né? Então nós vamos começar a ler as escrituras desse jeito. Eu gostaria muito, seria uma grande satisfação poder compartilhar esse brinde com você, você poder saborear as escrituras dessa maneira. Eu vou fazer o possível e peço desejar, né, que isso seja concedido pela vida infinita a todos nós. Yahvé Elohim Adonai, através do Espírito de Yeshua HaMashiach, nos conceda essa capacidade. Muito bem, então daqui para frente nós vamos tentar fazer essa impressão. As grandes lições do velho Noé, né? O velho Noé é simpaticíssimo, é maravilhoso, e nós vamos aprender muita coisa com ele. Os vários níveis de equilíbrio da natureza em seu todo. Você vai ver coisas incríveis aqui, inclusive algumas que nós vamos começar a mostrar acerca de grandes profecias que estão contidas em toda a Bíblia, né? Desde o princípio, o fim é anunciado de uma maneira simbólica, profética, símbolo proféticos são soltos, e nós vamos fazer essa coletânea maravilhosa, algo assim indescritível, né? Por isso que a humanidade produziu muita literatura nesses milhares de anos, seja por tradição oral, escrita, mas esses textos são maravilhosos e nós vamos tentar transferir isso para você. Opa, desculpe, é necessário aqui. Bom, vamos lá. Então nós estamos vendo, assim, o centro do que nós estamos fazendo é vendo a eugenia crística, né? Ou seja, o alinhamento genético feito em um povo, em uma região, em um contexto sociocultural, econômico, etc., etc., para a formação do Messias hebreu, de Yeshua HaMashiach. Estamos vendo os antepassados de Jesus. Estamos tirando grandes lições de vida dessa sabedoria milenar. Estamos lá em Gênesis 6, 1 até 22, nós estamos lendo mais os principais, né? Você pode pegar o texto todo aí, a gente faz muito corte, mas você depois pega o texto todo. E lá está em Gênesis 6, 1, 22, escrito assim: aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que as escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Bom, algumas reflexões sobre esse texto, né? A questão do arbítrio humano e da direção divina no propósito e ação divina. E depois nós vamos ver aqui esoterismos judaicos, né, sobre essa passagem. Vamos indicar aí o filme do Noé com o ator Russell Crowe. Você vai ver ali todo esse esoterismo. Você vai falar, até vendo o filme, se você conhece a Bíblia, você vai falar, mas de onde vem isso, né? Então,
passar algumas coisas aqui para vocês. Olha, você vai entrar em contato agora com um dos maiores milagres da Bíblia, tá? Porque ela traz coisas que são únicas da intuição da divindade com o homem, né? Você vai ver aqui durante todo esse nosso trabalho. Então, por exemplo, a concepção de Deus desde o início, ela é única em Israel. Você vai ver todas as culturas, você não vai encontrar uma concepção semelhante, né? Monista, do jeito que ela é expressa, Deus infinito, maravilhoso. Muitos estudiosos classificam como monoteísta, mas é falta de entendimento mesmo, né? Falta de uma visão da própria Escritura. Depois, por exemplo, a visão dos mortos, a condição dos mortos, a relação com os mortos é única em Israel, né? Conceitos como a graça, por exemplo, é uma coisa única, não há na religiosidade humana, né? E muitos outros fatores que são exclusivos em Israel. Mas assim, apesar da Escritura ter sido produzida com uma qualidade de conceitos únicos, é como se tivesse uma imensa miscelânea, uma imensa represa ao redor, querendo invadir o texto original, e assim houve um verdadeiro milagre, né? Só tivemos alguns respingos nas Escrituras, algumas pequenas coisas que foram incluídas e que não são propriamente da inspiração divina, mas dessa tradição humana. Mas pelo tanto que havia de conceitos que não pertenciam a Yahvé, Elohim, Adonai, que não pertenciam à consciência hebraica, que não estavam no centro do conhecimento, e tudo isso fica de fora. Então o texto é praticamente um milagre, a forma como ele é preservado. E a maneira como homens foram dirigidos para escolher os textos canônicos, né? Porque você tem muitos textos que são apócrifos. O que é um texto apócrifo? É um texto que tinha a escrita parecida com a da Bíblia, tinha uma certa tradição que aquilo fosse produzido por homens inspirados, e na verdade todos os apócrifos que eu entrei em contato, apesar de terem trechos interessantes, sabedoria humana contida ali, elevada e tudo, mas não se comparam aos textos canônicos. Então, os textos canônicos, o que você tem em qualquer Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é um verdadeiro milagre, né? E é espantoso como os homens foram dirigidos para escolher esse livro. Você verá tudo isso aqui se permanecer nesse estudo, pegando ele de início até o fim. Então, fazendo alguns comentários desse texto, né? Você vai observar dois termos aqui, olha, e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se, e depois, né, sobre a face da terra lhe nasceram filhas, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Então você tem homens e filhos de Deus. Deixa eu explicar para você. Aqui, por exemplo, é um nó esotérico que acontece na Bíblia, né? Se você ver esse filme do Noé que nós indicamos, existem muitos livros apócrifos que trouxeram essa versão que você vai ver lá no filme que o Crowell faz o papel de Noé. Você vai entender então o que eu estou falando, lendo o texto bíblico e vendo o filme. Só para você ter uma ideia do que é o sentido apócrifo e o que é o sentido bíblico, né? Você vai ver gigantes lá se movendo, e seres, e poções, e uma série de coisas que você não vai ver na Bíblia, né? E que estão em livros apócrifos e que os autores de Hollywood acabaram se baseando para produzir o livro. Muita gente, inclusive dentro da teologia, vai dizer que aqui onde está escrito filhos de Deus seriam anjos e que eles se interessaram por mulheres e que tiveram relações sexuais com mulheres e tiveram uma queda por causa disso e que nasceram esses gigantes, esses monstros, essas
semidivindades na terra e etc, 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 etc. E daí vem uma avalanche de coisas incontáveis que, se você quiser pesquisar, você pode pegar, mas o que eu quero te deixar certo, nada disto tem inspiração em Yahvé Elohim Adonai. O que está nestas interpretações todas são contextos esotéricos que quiseram influenciar as escrituras, mas não conseguiram fazer isso. Qual que é o sentido aqui? Veja, os anjos nunca foram chamados de filhos de Deus, a não ser em um único texto, que está em Jó, e isso foi de uma maneira afetiva, não foi de uma maneira, não de uma maneira denotativa, né? Mas de conotativa, foi uma forma afetuosa de chamar os anjos. Porque lá em Hebreus, o autor de Hebreus deixa claro, e nós já vimos esse texto aqui, se você quiser ler lá no primeiro capítulo de Hebreus, está escrito: a qual dos anjos Deus disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. A nenhum dos anjos Deus disse isso. Anjo não é filho de Deus, é criatura de Deus. Filhos de Deus serão apenas aqueles gerados à sua imagem e semelhança. Isso está proposto para o ser humano, para o homem. Então, se você permanecer nessa visão, você vai ver que ela está no centro da escritura de Gênesis 1, 26, até o final em Apocalipse, a proposta para nós sermos templos vivos da Suprema Divindade, chegarmos a filhos de Deus. Então, ora, esqueça essa ideia aqui no texto que filhos de Deus são anjos. Não. O que são então os filhos de Deus nesse texto? Aqui é uma divisão do texto entre os que estão alinhados na genética para a formação do Messias. Estes são chamados filhos de Deus, porque carregam a semente, porque carregam a potencialidade para gerar um ser humano, e este ser humano é que dará qualidade para que o homem alcance a condição de filho de Deus. Não é também que eles já são automaticamente filhos de Deus, porque nem Abraão, nem Noé, nem nenhum dos patriarcas ou profetas alcançará a condição de filho de Deus por si só. Você já deve ter compreendido, seguindo-nos aqui no trabalho, de que a visão de Yahvé é messiânica. Ele vai formar um Messias, vai formar um primeiro ser humano que vai alcançar essa qualidade. E deste ser humano é que todos os outros seres humanos serão gerados à imagem e semelhança de Deus. Então aqui, filhos de Deus, nessa passagem, são os homens da genética crística que Deus estava alinhando para formar os seus filhos. E ele tinha uma direção para que esses homens escolhessem, se relacionassem, se casassem com determinadas mulheres. Havia um equilíbrio genético para ser buscado. No Antigo Testamento, normalmente era o pai que providenciava o casamento para o filho. Essa tradição vem de uma intuição espiritual, aonde há uma direção divina para que o homem encontre o seu par. Bom, isso perdurou como tradição em muitos povos durante muitos anos, até o amor romântico, aí, que começa no século XVII, mais ou menos. Tem vários historiadores que tratam isso, que é aquele amor onde eu elejo a minha amada, e etc, etc, etc. E a minha amada me elege, enfim. A gente... Parece que a confusão não diminuiu muito por causa desse currupio todo de pássaros e flores. A gente vê muita confusão aí no amor dito romântico, e etc. Então, parece que nós precisamos fazer uma mescla entre o nosso arbítrio e uma certa intuição divina. Aqui no texto, você vai ver então esse poder do arbítrio. Olha o que está escrito aqui.
os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e lhe nasceram filhas. Então, esses homens não estavam na linhagem direta da formação desse Messias. E os filhos de Deus, ou seja, aqueles que pertencem a essa genética, se interessaram, viram que as filhas dos homens eram formosas, né? Então, aí começa um problema. E tomaram para si mulheres de todas que escolheram, né? Então, vejam, eles saem dessa direção mais intuitiva a que vinham sendo conduzidos e optam pelo exercício de seu arbítrio. Então, veja, a primeira lição nossa, que o arbítrio nosso é para valer. Nosso arbítrio funciona. Você está diante de escolhas na tua vida e diante de consequências, David. Exatamente. Há escolhas e há consequências, né? Isso é algo fundamental da vida e da experiência humana. Você vai ver isso aqui. Os homens fazem essa opção saindo dessa intuição divina, né? Tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Então você vê aqui, há uma contenção, um contendimento, há uma questão, porque há uma direção da divindade e há o arbítrio humano. E a própria divindade elaborou isso. Então, a divindade, compreendendo isso, ela escreve este texto, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque ele também é carne. Ou seja, essa palavra carne tem o sentido de que ele é natureza animal, humana, ela tem os impulsos, os instintos e toda a necessidade, né? Só que o que acontecerá? Porém, os seus dias serão 120 anos. Então veja, nós até comentamos e demos uma interpretação sobre aqueles homens com 900 anos, 700 anos, né? Falamos que havia uma possibilidade de uma certa qualidade espiritual dar a determinadas descendências uma longevidade muito grande, né? Se você adotar essa visão, aqui é o momento onde há um declínio. Por causa do arbítrio humano, dos seus caminhos, há uma desarmonia e, como consequência, há uma diminuição dos anos de vida. Você pode pegar isso como simbolismo, ou se você quiser aplicar isso como uma teoria possível, fique à vontade. Eu, como já disse para vocês, muitas teorias eu não lido com radicalismo algum, né? Eu acho que isso não faz diferenças fundamentais, pode ser de uma maneira, pode ser de outra, sinceramente, o que você preferir, o que mais encaixar dentro de você como harmônico, você pode tomar como sentido. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. Ou seja, esse potencial genético tinha uma qualidade física, mental, emocional muito grande, né? E ela acabou sendo espalhada para a humanidade. Aliás, isso apesar de aqui estar parecendo como uma contradição à divindade, né? Ou seja, que ela não queria que fosse assim, mas isso também é uma forma de escrever, porque ela é que produziu o arbítrio e ela sabia tudo o que aconteceria. E os hebreus sempre foram um dos povos mais espalhados no planeta Terra, para todos os lados e direções. Tem até tribos africanas que tem lá judeus espalhados, eles estão misturados no mundo inteiro. Por quê? Porque essa qualidade que se concentrou para a formação do Messias, depois ela necessariamente é espalhada para fecundar a humanidade, né? Para transmitir desse material que foi concentrado a todos os povos, dando a todos qualidades. E aí tem essa grande mescla entre uma concentração e um espalhamento genético, que só mesmo a divindade pôde produzir. Então, aqui no texto, vimos a questão do arbítrio é para valer, né? Participa mesmo da direção divina, do propósito e da ação. A ação da divindade leva em conta o teu arbítrio, né? E fica aí a dica para você não entrar nesses esoterismos todos
que acabam sendo uma distorção da inspiração divina fundamental. Aqui está o filme, né, do Russell Crowe, acho que Crowe, assim que se pronuncia, não sei. Mas aqui está o filme, você pode segui-lo, ver aí o filme, e lá você vai observar todas as distorções. Leia a Bíblia que conta a história de Noé e ouça esse filme. Vai ser uma experiência muito interessante. Bom, Eugenia Crística, estamos vendo as grandes lições de sabedoria milenar, né, para a formação do Messias, Gênesis 6:1. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça diante dos olhos de Deus. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Reflexões para nós, né? O uso do arbítrio humano e suas consequências ao meio ambiente. Olha, você vai perceber aqui que na sequência do texto a gente vê alguns pontos já sendo confirmados, né, ressaltados. Então você vê que há uma concentração na genética para a formação do Messias, pelo uso do arbítrio há uma distorção, um espalhe dessa qualidade, né? Isso a princípio gera homens de fama, homens de valor, homens que têm uma grande capacidade, e em seguida essa qualidade vai se espalhando e gera uma distorção. E ela gera uma iniquidade, ela gera um animal humano que vai se desconectando cada vez mais da natureza e do seu Criador. Olha, observe bem o texto e você vai pegar o sentido dessa sequência toda. Olha, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Vejam, a própria Escritura deixa muito claro, Deus não é homem para que se arrependa. Isso é uma forma de escrever o texto, simbólica, não está emocionalmente, cognitivamente dizendo que o Criador fez algo e está arrependido. Isso não tem esse significado. Se você ler assim, estará lendo errado, né? É apenas para que você transporte para o ser humano o que vai acontecer, porque isso produzirá uma destruição da vida humana, porque vai ter que ser feito um reequilíbrio para que o projeto continue. Devido ao arbítrio humano, essa distorção é realizada, uma mistura, um espalhamento de uma qualidade, e isso acaba trazendo uma iniquidade para a humanidade. E um ajuste terá que ser feito. E esse ajuste que será feito é que é chamado de dilúvio. E existem muitos princípios que nós vamos adquirir, inclusive apocalípticos aqui. Preste atenção, você vai ver coisas impressionantes, incríveis aqui. Olha, veja o texto, né, como o texto está sendo registrado, e você vai tirar muitos princípios maravilhosos aqui desse texto, né? Então, o homem está usando o seu arbítrio e há consequências, inclusive para o meio ambiente. Você percebe aí, ó, desde o homem até o animal. Então, assim, não é que Deus se arrependeu, né? Mas o que está significando? Está dando um sentimento humano para dizer, olha, uma medida drástica terá que ser realizada para correção, não para correção, né? Porque
a divindade já sabia de todas as coisas. Então esse ajuste no meio do processo era previsto e teria que acontecer. Então é dito aí como um arrependimento. E aí destrói o homem, mas também destrói todo o réptil, toda a ave. Deixa eu falar algo para você. Intelectualmente nós separamos as coisas, né? Até sugiro que você assista o filme Avatar. A gente acho que já recomendei aqui em outros lugares desse curso, e ali mostra um povo que tem uma harmonia com a natureza, e aquilo fala muito a respeito de nós e da natureza do planeta, né? Não há separação entre nada no universo. Cognitivamente nós separamos as coisas. Você acha que tem o peixe e acha que tem o mar. Não existe isso. O peixe e o mar são uma coisa só. Você não pode pegar o peixe e tirar ele fora do mar, porque ele morre. O mar e o peixe são um. Nós achamos que existimos nós e o planeta Terra, e que o peixe é uma outra coisa e os animais são outras coisas, mas não é, são todos um. Você fala, mas eu posso pegar o homem aqui e levar para Marte, ok. Você vai ter que levar a mesma temperatura, pressão, ar, alimento e tudo que nós comemos, ou seja, você vai levar o ecossistema da Terra junto com o homem, porque ele e a Terra, na verdade, não são separados. Então, você percebe que aqui, ao destruir-se o homem, destrói-se também os animais, destrói-se os vegetais. Há uma conexão entre tudo. Tudo está conectado a tudo. Há um contínuo, um moto contínuo, porque tudo caminha para uma mesma realização. Então, observe bem aqui a lição profunda. O arbítrio humano é real, ele causa consequências para o próprio ser humano, causa consequências para a coletividade humana, causa consequências para o meio ambiente humano. E isso tudo vai acontecer. E preste atenção no 8º verso aqui. E Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Veja, Noé era um homem que é citado como íntegro, como justo, mas o que ele encontrou diante de Deus não foi mérito. O que ele encontrou foi graça. Começa aí nas Escrituras o conceito dessa palavra graça, que é uma verdadeira revolução e que ainda não foi compreendida por praticamente nenhuma religião. A graça continua sendo um mistério para as religiões humanas, e para o próprio raciocínio nosso. Então preste atenção, porque isso tudo é muito revelador. Fique de olho na graça. Achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Ele era justo, íntegro. Noé andava em Deus, né? Com Deus, não é bem o termo certo. Andava em Deus. Deus é infinito, né? E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Veja que a qualidade genético-crística ela vai estar com Sem. Eu até grifei o nome dele ali, né? No processamento da história você vai verificar isso. Arrepender-se aqui tem sentido de promover correções de rota para realização, correções já previstas, né? O sentido de graça, mostrando a misericórdia e a compaixão divina. Muito bem. O fim é anunciado desde o princípio, a relação simbólico-profética da palavra. Olha, nós vamos começar agora a fazer uma interconexão bíblica, né? Ou seja, você vai ver que apesar dos textos terem sido escritos por autores diferentes, em momentos diferentes, em tempos diferentes, eles têm uma única intuição, um único sentido que traduz o texto. Isso é incrível, é maravilhoso. Então você vai ver os símbolos proféticos contidos em Noé. Nós vamos dar uma olhada neles. Olha aqui. Voltando aos Hebreus. Vamos pegar aqui um pouco dessa interconexão bíblica. Eu vou mostrar para você nas escrituras de Yahvé. Olha lá. Adão como gênero humano. Já explicamos isso lá no início. Adão alcança consciência de bem e mal quando come da árvore do seu próprio interior, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão disse, visto que comeste a árvore que eu te ordenaria que não comeste, maldita é a terra por tua causa.
em fadiga obterás dela sustento durante os dias da tua vida, e ela produzirá também espinhos e cardos. Veja, Adão realiza um ato da evolução da sua consciência. Isso vai gerar desarmonia na Terra, porque o intelecto humano, ligado com o nosso arbítrio e a consciência, vai gerar homens maravilhosos e vai gerar gente que vai destruir o planeta, que vai acabar com a vida na Terra. E aqui o texto profetiza isso. Você percebe o que está escrito? E os filhos de Adão farão o quê? Amaldiçoarão a terra. Veja aí o que acontece. Todo esse desequilíbrio que está acontecendo. A terra produzirá espinhos e cardos. Olha aí o homem causando as coisas e olha a terra respondendo com espinhos. Fica claro esse versículo para você vendo essas imagens? Então, é uma relação entre o homem e a natureza, esses desequilíbrios, fogo, furacões, tempestades, animais, inundações, terremotos, tudo isso contido naquele verso do Gênesis. Sendo assim, o fim é anunciado desde o princípio. Olha aqui algumas outras conexões. Eva como gênero humano. Porém, inimizade entre ti, serpente, natureza anticrística, e a mulher, que representa a natureza crística do ser humano, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, ou seja, a mulher vai gerar um representante da qualidade crística, que vai pisar na cabeça da serpente. Quem é este homem? Este homem é o Messias, e tu lhe ferirás o calcanhar, ou seja, a serpente vai causar sofrimento, que é inerente ao processo. Aqui é profetizado geneticamente o Hamashi hebreu. Por isso Yahvé faz o seu sinal de aliança no órgão genital. Vocês sabem que a circuncisão é a retirada do prepúcio no pênis de todo hebreu. Né? Então aqui, ó, a origem da semente, ó, no sêmen que está naquele processo, é que a circuncisão é feita. Né? Então muita gente acha estranho, né? Deus vai escolher um lugar para fazer o símbolo da sua aliança eterna com o homem e vai escolher o órgão genital para fazer esse sinal. Por quê? Por causa da genética, mas nós nem conhecíamos o que era genética. Só em 1800 e pouco que o Mendelssohn foi fazer lá os testes com as ervilhas e nós começamos a entender o que era genética. Mas você vê a sabedoria que está contida nisso, né? A circuncisão como símbolo de que pela genética, pelo alinhamento genético, seria trazido um descendente. Você vê que os textos vão descrevendo tudo isso de uma maneira impressionante. O fim é anunciado desde o princípio. Olha aqui, Abel e Caim, dois irmãos buscam realização espiritual. Yahvé aceita a oferta de Abel e não de Caim. Yahvé orienta Caim para que a sua oferta seja oferecida como ordenada e ela seria aceita. Caim resolve o quê? Mata Abel. Com essa atitude, Caim revela o protótipo do ser e atitude anticrística. Busco lugar na realização celeste, mas de minha maneira, com meus recursos e por minha conta própria. Esta é a mente do anticristo. Nunca dependo de ninguém, não preciso de nada. Eu me basto, eu sou o suficiente. Quando a religião carrega essa mentalidade de autojustificação. Você percebe que só pode haver mesmo para a realização espiritual do homem o conceito de graça através da compaixão, amor e misericórdia. Você vê como desde o início a graça está profetizada, que não é por obras, não é por mérito pessoal, não é por esforço, é pelo amor, apenas por uma atitude responsiva do homem dar resposta. Não é ele que produz nada. E as religiões humanas todas procuram afirmar que é você tem que pagar pelo teu pecado, que você tem que trabalhar, que você tem que fazer karma, que você tem que reencarnar, que você tem que sofrer, que você tem que... Tudo isso é uma fantasia humana. Não tem nada de... São religiões, ideias
bem intencionadas, mas do arquétipo Caim, querendo alcançar o espiritual pelo esforço pessoal. Não vão conseguir, não vai dar certo. O projeto não é esse. Né? Por que não buscar a graça do Criador? Porque nós achamos a graça injusta, que nós confiamos na meritocracia. Cuidado, tá? Cuidado, porque ninguém pode com isso. Então, ó, você vê quantas coisas estão contidas nesses textos. Profecias em Abel e Caim. A natureza anticrística busca a realização espiritual por seu próprio esforço. Origem grega da palavra anti é contra, contrário, mas também é ao invés de, ou seja, anti quer dizer contra, mas também quer no lugar de, né? Então eu coloco algo meu no lugar de Deus, porque eu acho que é assim que tem que ser. Eu sou cabeçudo, cabeça dura, e as coisas têm que ser do jeito que eu quero, não do jeito que são reveladas, não do jeito que amorosamente o Criador quer propor para mim. Então, nós aí que somos cabeções, cabeças duras, vamos tomar cuidado, vamos ponderar, ser humildes, entender uma vida infinita que criou tudo isso e tem um propósito para nós, porque não cedemos, né? Porque não resistimos. Então, veja aí, ó, a reação final da natureza humana anticrística é de eliminar da terra todo o ser crístico, ó. Isso é a atitude do Caim, que quer eliminar os Abéis, o arquétipo Abel. A terra clama, há uma ligação da terra e do universo com a formação do elemento crístico. Quando este não mais puder ser produzido na terra, o sistema chega ao fim. Olha, você vai ver isso lá em Abel e Caim, você vai ver isso em Noé, né? Ou seja, há uma baixa na cristicidade e aí é necessário reequilibrar o sistema todo. O sistema reequilibra, agora ele vai até o fim, já está dito que ele não desequilibra de novo. Mas lá no fim ele vai terminar por causa desse desequilíbrio. E eu vou mostrar passagens para vocês que não estão sendo devidamente entendidas. Mas Noé, Ló, que você vai ver também aqui, são textos proféticos do final. Você vai estar entendendo o final lá no começo. Por quê? Porque Yahvé é o único que pode revelar desde o princípio o fim. Porque ele é o todo e todas as coisas. Então veja aqui, ó. Quando o elemento crístico não for mais produzido, a terra, o sistema chega ao fim. Guarda isso aí. Vamos voltar para o velho Noé. Olha que beleza aqui o nosso querido Noé. Olha aí, arcas com bandeiras, os animaizinhos todos chegando, né? Você pode ver isso de maneira simbólica, concreta, como você preferir. Noé também é uma profecia apocalíptica. Observe. Gênesis 6, 1, 22. Né? Gênesis 6, 1, 22. Olha o que vai ser trabalhado aqui. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Aí eu não vou ler o 15, 16, 17, depois você lê para ganhar tempo. Porque eis que eu faço um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Olha novamente a força da genética estabelecida através da eugenia, do processo crístico, eugênico. E entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo, e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. O dilúvio. Olha, nós não vamos entrar aqui na disputa, né, na afirmação se foi um dilúvio parcial, se foi um dilúvio total.
O texto dá a impressão de que realmente foi um dilúvio total, nós vamos ter várias pistas aí, mas enfim, se ficou mais confortável você entender que isso foi feito localmente, tudo bem. Se você quiser compreender que foi na Terra, no planeta Terra inteiro, em fases em que a Terra foi inundada de água e a vida praticamente foi extinta, ok, sem problema também, né? A arca, houve uma arca mesmo, ou a arca é um símbolo, né? Fique à vontade, isso não vai mudar nada, a essência do que o texto vai trazer para você. A arca pode ter sido um símbolo que a natureza preservou determinados elementos vivos, ou a arca foi construída mesmo, enfim, é uma questão que não altera o sentido mais importante que a Bíblia quer passar. E uma coisa importantíssima, aí o sentido sim, esse é o sentido mais importante, propósito, missão, sentido, direção, realização, Noé e nós. Queria falar com você, queria falar com o teu coração, queria falar com a tua consciência, quando ela repousa no travesseiro à noite, quando você vai dormir, pensa um pouco a respeito de você e da tua vida. Ou quando um fato trágico acontece na tua vida e você fica confuso e abre a tua mente para ouvir alguma coisa. Ou quando um fato muito feliz acontece e você também tem um estado emocional alterado e consegue ouvir alguma coisa diferente. Ou talvez você consiga na tua vida normal parar e ouvir. Se for assim, eu te dou os parabéns, né? Há um sentido, há uma direção, há um propósito, há um significado, há uma realização, há um propósito. Noé nos demonstra isso, ele é chamado, ele responde com uma atitude físico, mental, emocional, essencial, compatível, ele se dedica, ele tem um projeto, ele constrói uma arca, isto é o importante. Você também está sendo convocado para o sentido da tua vida, o que é? É construir casa, ter filho, arrumar dinheiro, viajar, ir para o shopping sempre fazer compra e morrer? E acabou, é isso? Você acha que 15 bilhões, essa maravilha, essa máquina maravilhosa disposta diante de nós, máquina de moer elementos químicos, de fazer montanhas, de criar seres vivos, de produzir universo, de produzir leis incríveis e maravilhosas, e tudo isso não tem sentido nenhum e termina no nada. Isso entristece o coração de qualquer um, né? Então, assim, sinta-se como Noé, sinta-se como o velho Noé. Se você não tem sentido isso na tua vida, eu queria despertar você para isso. Há um sentido grande, profundo, né, e que conecta tudo que você faz, o teu trabalho, a tua família, filhos, dinheiro, as suas viagens. Você pode fazer tudo isso, mas com uma mentalidade nova, diferente, com um valor novo, com uma ética nova, cuidando do teu corpo, da tua mente, das tuas emoções, da tua essência, com uma qualidade espiritual, envolvido numa grande realização, conectado com o grande propósito que há no cosmos. E tudo isso a sabedoria hebraica nos ensina através de Noé, de todas as escrituras. Eu quero te estimular isso. Quero que você entenda, compreenda isso de uma maneira maravilhosa, impressionante, né? Grandes lições sobre a vida, né? Essa sabedoria incrível. Olha. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Olha, então, e porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração, de todos os animais limpos tomará para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mais dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Aí tem todos esses versos que eu vou pular, o 3, o 4, o 5 até o 10, e aconteceu que passados 7 dias, são 7 animais, são 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo. Guarde essa palavra abismo,
e as janelas dos céus. Olha as duas figuras aí aparecendo. Você tem que registrar. Abismo e céu se abriram e houve chuva sobre a terra. 40 dias e 40 noites. Olha o número 4. Não? Quem já viu aí a nossa série de números hebraicos já está entendendo um pouquinho mais. O 4, o número da criação. O 6, o número do homem que desperta para a espiritualidade. O 7, o número da totalidade. Né? Tudo isso é necessário. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. A proporção do elemento celestial e abissal na natureza. Ó, aqui vai ter um grande elemento para ser compreendido. Você percebe que muita gente coloca... eu estava com a tela invertida, né? Mas aqui está o texto para você. Ó. Eu estava com a tela invertida. Muita gente coloca, aí faz a colocação de que o que aconteceu a respeito da contaminação da criação foi contra a vontade de Deus. Nós já trabalhamos esse assunto aqui, você pode ver nos capítulos anteriores, né, que houve o pecado, que Deus não queria que houvesse essa questão na natureza, e que Deus não queria doença, Deus não queria nada de ruim, etc. Olha aí no texto. Não é a grande oportunidade dos animais impuros serem tirados? Olha aí no nosso texto como é que está. De todos os animais limpos tomará 7, e dos que não são limpos, 2. Você vê que há um reequilíbrio da natureza e aumenta-se mais o limpo. Por quê? Para chegar aí até o fim, onde esse desequilíbrio vai voltar e o fim vai acontecer. Nós já passou por nós, ainda se equilibrando. Mas vai chegar lá na frente e depois com um ato final que você vai ver do anticristo, eu vou te mostrar. Já vamos começar a ver coisas interconectadas na Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse. Você vai começar a ver como você abre uma porta e sai numa outra sala e entra na outra, uma coisa maravilhosa, lindíssima. Mas observa aqui no texto. Você vê então que o próprio Deus manda colocar os animais impuros. Ora, se ele não queria impureza, então era hora de não colocar na arca. Você percebe que a compreensão não é essa, nós já explicamos que ele é o autor de tudo, da luz, das trevas, do bem e do mal. Ele só precisa que isso seja guardado numa certa proporção, para que gere os resultados necessários. Houve o desequilíbrio dessa proporção, fazia parte do seu propósito, ao dilúvio é um reequilíbrio e agora vai até o fim. É isso que o texto nos ensina, né? Que vai até o fim. E aqui as consequências da proporção crística e anticrística na Terra. Nós vamos ver isso. E só com a entrada na arca, fatos destruidores acontecem. Olha, nós vamos entrar, eu não vou dar continuidade, porque já passamos 50 minutos, mas segura aí, você não perca o nosso próximo encontro, que você vai ver a conexão que tem do Apocalipse com Noé, com Ló. Nós vamos passar por Daniel, você vai entender muita coisa impressionante. Vamos chegar até às atitudes finais do anticristo, tudo colocado aqui desde o início. Tá? Então, não perca, porque vai ser fascinante. Tá? Nós somos um movimento Consciência Hebraica, e o nosso objetivo é que você cresça, desenvolva a sua consciência. Inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube, ative o sininho para você receber todas as nossas publicações, o YouTube entender que você quer receber os vídeos. Dê o seu joinha, deixe algum comentário escrito para o YouTube ver que você está achando relevante o vídeo. Também nós estamos lá no Telegram. Estamos melhorando aí as nossas redes no Instagram e Facebook. Enfim, nós agradecemos a tua companhia. Esperamos que esse conteúdo te estimule, que a vida infinita toque o teu coração,
que haja um Salem Aleikum, que haja um Shalom Adonai, que haja uma paz no teu interior que te conduza, te dê discernimento, inteligência, e que esse conhecimento harmonize o teu interior, físico, mental, emocional, essencial, com a vida infinita para a tua realização máxima de ser. Até o nosso próximo encontro.